Bom, tenho muita coisa marcante, né? A gente tem aí já uma história de quase 40 anos. Mas para mim o mais marcante da minha vida pessoal mesmo é as crianças, né? O nascimento das crianças para mim é o fato mais marcante. Eu sempre quis ser mãe. Desde criança, a minha mãe falava assim que muito menina tinha aquela história do mundo acabar, né? No ano 2000, aquela coisa. E eu falava, mãe, antes do mundo acabar eu vou ter que ter um filho, né? Então eu sempre tinha essa coisa de querer ser mãe. Não que eu seja a melhor mãe do mundo, né? Eu trabalho pra caramba, eu vejo bem poucas crianças. Mas o nascimento, tanto do Murilo como da Rafa, foi assim, mudou a Elaine, né? Eu tive o Murilo com 25 e a Rafa com 28. E isso foram duas fases da minha vida que eu mudei bastante. Então eu considero que é um marco, assim, pra mim. Eu sempre quis trabalhar na área financeira, olha que coisa maluca, né? Eu venho de uma família de muitos bancários, os meus tios eram todos bancários, então eu tinha cada tio num banco. E eles tinham carro, casa, e eu queria ser igual eles, né? Então, tanto que eu fui bancária, eu passei no concurso com uns 20 anos, trabalhei 10 anos naquele banco e me realizei profissionalmente até que nasceu a Rafaela. Quando a Rafaela nasceu, quando o Murilo nasceu, eu já tive uma vontade de empreender. Agora, com a Rafaela, aquilo ficou muito forte, né? Então, foi a hora que eu comecei a ter aquela transição da área financeira para o marketing. O marketing sempre me atraiu muito e como eu trabalhava muito com indicadores de performance, os KPIs, eu trabalhei muito também com formação de preço, que é um dos P's do marketing. Então, eu estava muito ligada ao marketing ali. E aí foi onde eu fui me especializar em marketing, comecei a empreender. Aí eu queria muito empreender, não sabia como. E tive uma empresa de decoração de festas infantis. E aí eu tive que fechar a empresa, porque na época o meu marido, ele trabalhava durante a semana e final de semana eu estava fazendo decoração de festa. E aí ele achou que não estava dando certo. E ali eu acabei optando pelo casamento naquele momento. Então eu fechei a decoração de festas. Depois fui trabalhar com venda direta, foi muito bom, porque eu não me maquiava, eu era uma financeira, então não tinha aquela coisa de ter que cuidar de mim, de me maquiar. E a venda direta no segmento de cosméticos mudou a Elaine como mulher, me trouxe um poder como mulher. E ganhei viagens internacionais vendendo batom, foi muito bom. Deu para entender que eu podia ter sucesso em qualquer segmento. Foi muito bacana para mim, porém eu estava trabalhando a marca de outra pessoa. E como marketing, posicionar a marca, eu queria muito aquilo para mim. Foi aí que eu comecei a dar consultorias de marketing para algumas mulheres, para grupos de mulheres empreendedoras. E em um desses grupos a gente sentiu a necessidade de ter uma comunicação que falasse do negócio daquela mulher. E aí eu fui procurar uma revista na cidade, né? E conversei com o dono e falei, vamos fazer um caderno empreendedor dentro da revista. Porém, o dono achou que não era muita vantagem, ele pediu um valor que dava para eu rodar uma revista. Eu falei, poxa, né? Por mais que a gente dividisse entre as mulheres, era muito caro. E a minha ideia era realmente criar autoridade para aquelas mulheres. Eu não tinha pensado em ter uma revista, eu pensei em criar uma comunicação das mulheres empreendedoras da cidade de Mauá. Era essa a minha ideia. E aí eu trouxe para o grupo, apesar do não do dono da revista, eu trouxe para o grupo. Só que as mulheres acharam caro para a gente tocar o projeto. Só que a ideia estava muito forte na minha cabeça, sabe? Eu tinha o nome da revista, eu já tinha idealizado muita coisa. Só que eu não sabia fazer revista. Eu era uma marqueteira, não uma jornalista. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Mas a ideia era boa, aí eu já tinha, né, me separado, estava namorando uma outra pessoa. E essa pessoa tinha um primo que era designer. E aí eu me juntei com essa pessoa e falei, olha, eu não posso te pagar, mas eu tenho uma ideia, vamos junto? E aí ele aceitou fazer a revista sem cobrar nada e a gente lançou, né? Foi aí que 3 meses depois eu tinha lançado uma revista digital, porque eu não podia fazer impressa, eu não tinha caixa.
Então eu falo que a minha carreira até aqui, ela veio muito pautada de coragem, de ousadia, porque quando eu tenho uma ideia e eu acredito nela, o mundo pode estar falando não, mas se eu tô acreditando nela, eu me jogo, né? E eu já fiz muitas loucuras pelo meu negócio. Eu comecei um negócio sem ter o dinheiro para fazer, depois eu criei a revista digital, as pessoas começaram a querer a impressa, eu tive que buscar uma alternativa para imprimir o exemplar. Trouxe um palestrante para a cidade sem poder pagar. Então, assim, eu falo que tudo isso foi muita ousadia. Então, se a gente, ano a ano, a gente está conseguindo alguma coisa, é porque eu sou meio... Algumas amigas falam que eu sou ousada, eu falo que é um pouquinho de loucura, mas eu gosto. É uma delícia, assim, empreender na Empreenda, fazer a revista é muito bom, porque todo dia tem um pepino gigante para resolver, impressionante, assim, eu falo que a gente, na verdade, a Empreenda foi pensada, quando eu idealizei a Empreenda, eu idealizei para a gente ser uma revista em Mauá, para os empreendedores locais, para o Miguel da padaria, para a Roberta da loja, sabe? Então, eu idealizei para eles, a minha persona eram eles. E isso fluiu muito bem, até o momento que eu trouxe o Max Geringer em Mauá. O Max, ele acabou comigo, entendeu? Ele falou assim, que a gente tinha uma revista muito boa para estar só em Mauá. E aí ele plantou algo que eu não tinha pensado de ir para o ABC. Eu não tinha nunca pensado em fazer 7 cidades. Eu queria ser muito boa em Mauá. E estava funcionando, a gente estava começando a causar um incômodo. Quando a gente está incomodando é porque a gente tá criando uma referência. E aí, então assim, eu fui para ABC sem poder, porque o Max falou para mim não vender mais capa, a capa era 50% da minha receita. De repente eu tenho, o Max Geringer fala, não vende capa, traz pessoas muito boas para ser o seu cartão de visita e aumenta a quantidade de revistas. A gente fazia 2.000 exemplares, tivemos que começar a fazer 5 para atender 7 municípios. E mesmo assim, Mauá ficou só com 1.000. Né? Ou seja, eu tirei 50% das revistas que circulavam aqui. E então, assim, cada vez que vem uma pessoa e fala isso é legal, e eu escuto a pessoa e me dá aquela urticária e falo, vou fazer, isso vai mais dinheiro, né? Então, empreender na revista é isso, sabe? Todo ano tem uma novidade. A gente, em 2017, éramos Mauá, 2018 fizemos ABC. Quando foi outubro de 2018, o Rick Chester, que foi minha capa, que foi assim, é um amigo pra minha vida hoje, né? O Rick, eu falo que é o meu padrinho praticamente agora. E aí, o que ele fez? Ele mostrou a revista pro Brasil. Cada live dele, ele mostrava a Empreenda. O Flávio postou a revista no aplicativo de Geração de Valor. Ali, as pessoas começaram a querer ir elas foram na banca buscar a revista. E não tinha revista na banca. Ou seja, eu tive que começar a toque de caixa, a criar um sistema de assinaturas num site que não era próprio para assinatura. Mas eu falo que quem tem amigo tem tudo. Porque aí o Antônio, que a gente divide a mesma casa hoje, né, lá nos escritórios, ele falou, tô com você e a gente faz, depois vamos ver como paga, né? Eu não sabia quanto ia ficar, no fim nem ficou tão caro assim, mas ele falou, vamos junto, vamos fazer. E aí, em uma semana, a gente lançou a revista por assinatura. Um mês depois, o portal novo ficou pronto, com check-out transparente. E hoje a gente está no Brasil. A gente já está em 16 estados do Brasil com a Empreenda. Então, e agora vem mais novidades. Só em maio a gente tem 2 grandes eventos. Um em São Paulo e um no ABC. Então, a gente tem, assim, muita coisa chegando. Só que isso só está acontecendo porque empreender na revista é isso. É todo dia ter uma coisa nova, é você receber uma ligação e falar, olha, você tem uma coletiva de imprensa com o Roberto Justo daqui 2 horas, você chega? E você se virar para chegar, entendeu? Porque como que você não vai numa coletiva de imprensa? Então, isso é empreender na Empreenda. É você estar todo dia disposto a apagar um incêndio, mas é muito bom. Eu gosto muito. Ai, sejam super otimistas e tenham muita coragem. Porque empreender é isso, empreender é você acreditar no seu sonho primeiro. Em outubro do ano passado, a gente trouxe o Shiba em Santo André, num evento. E eu tive a oportunidade de buscar o Shiba lá no escritório dele e a gente veio conversando no carro.
E ele falou assim, eu sei quando um empreendedor vai dar certo, quando ele abandona tudo que ele estava fazendo para se dedicar ao que ele acredita. Empreendedores que ainda estão com o plano A tendo que acontecer para que aquele plano B um dia vire o plano A, pode ser que dê certo, entendeu? Então você realmente tem que ter muita coragem, muita ousadia. Porque se você não acredita que seu negócio vai dar certo, é difícil, né? Então tem que acontecer com você. Então, empreendedores que querem, pessoas que querem empreender, que têm alguma dúvida, estuda muito o mercado, lógico, né? Só que não passa tanto tempo assim, porque as coisas mudam muito rápido. Se eu estivesse estudando para fazer uma revista, talvez eu não tinha nem lançado ela ainda. E em 2 anos, a gente vai fazer 2 anos agora em maio, e nesses 2 anos eu já mudei a revista 3 vezes. Só que cada mudança eu cresci, assim, exponencialmente. Então, é isso que eu falo. É melhor começar a andar e arrumar a rota, né, caminhando, do que você ficar só esperando, planejando, assim. A Empreenda, ela é uma revista que é feita de empreendedor para empreendedor. Os nossos colunistas são os melhores colunistas do mercado hoje. A gente tem Fernando Seabra, que é diretor da Fiesp e um dos herdeiros da Natura. A gente tem Alfredo Soares, que é o head da Vetex, a maior empresa de tecnologia de e-commerce. A gente tem Diego Carmona, que trabalha toda a plataforma de automação de marketing digital. Bruno Pinheiro, especialista. A gente agora está entrando, a gente tem a Carol Calaça, que é uma das maiores coachings, que está chegando agora para compor o time da Empreenda. A gente tem Thiago Concer, que é o mais novo colunista da Empreenda, que é um fenômeno de vendas, o maior canal de vendas do YouTube é do Thiago. Então, assim, Guga Stocco, que só é o cara que fundou grandes unicórnios brasileiros, assim, então tudo que a gente tem aqui na Empreenda, as nossas capas, né? Então a gente trouxe desde Luiz Helena Trajano, Shiba, Flávio Augusto, Rick, Cris. Então são grandes nomes que ensinam as pessoas e que inspiram as pessoas. Então eu falo que a Empreenda, ela é uma revista feita de empreendedor para empreendedor. A gente sabe as lutas do empreendedor, a gente vive isso, nós somos partículas, entendeu? Nós não estamos à parte, não, a gente vive isso. Então é muito gostoso fazer a Empreenda, porque todo o conteúdo nós usamos, nós aplicamos. Essas feras que escrevem aplicam diariamente. Então, a Empreenda é isso, ela é uma revista que realmente ela te ensina alguma coisa. Nós não damos notícia, eu tenho conteúdo. Então, essa é o nosso diferencial das outras publicações. Talvez por isso a gente esteja conseguindo alcançar e trazer grandes nomes, porque essas pessoas olham para a Empreenda e nós não somos só uma revista. Nós somos uma plataforma de conteúdo, tanto que esse ano entra no ar muitas outras novidades, né? Além dos grandes eventos que vêm por aí, tá? Então, a Empreenda, as pessoas que estão com a gente, elas fazem parte de uma comunidade de empreendedores. Somos pessoas realmente com o mesmo espírito, com a mesma vontade, a mesma ânsia de dar certo. Assim, a gente quer, a gente vai dar certo. A gente não tem dúvida disso. Tá, então assim, a Empreenda, ela nasceu, olha que engraçado, né? A Empreenda nasceu para resolver a dor de pequenas empreendedoras que precisavam se destacar em Mauá, mas para isso a mídia off funciona bem, você cria uma autoridade. Porque você no seu Instagram, no seu Facebook ou em qualquer rede social, você falar de você mesmo, não tem tanto valor quanto uma outra mídia falar de você. Tá? Senão, se fosse assim, uma Anitta que tem milhões de seguidores não ia querer ser capa de uma revista. Então, estar numa revista, estar numa mídia off, num outdoor, num jornal, numa revista, ela traz uma autoridade. E a mídia off sempre me seduziu, eu sempre fui muito assinante de revistas. Então, a Empreenda foi criada para resolver essa dor, de criar autoridade para essas pessoas. Só que a gente foi pivotando o projeto no meio do caminho. Então, eu comecei a sair do pequeno empreendedor. Hoje, o pequeno empreendedor, ele não está na revista contando mais as histórias dele, mas ele está lendo a revista. O que acontece? Grandes empreendedores hoje estão na revista contando suas histórias e inspirando os pequenos a não desistirem. Então, olha que legal, eu comecei para o pequeno contar a história dele, aí eu mudei a revista para o grande contar e inspirar o pequeno. Então, eu pivotei o projeto, aí a gente foi para a segunda parte, a segunda fase. Porém, eu não queria ser só uma revista de cases de sucesso. Eu sempre tive na minha ideia que eu gosto muito de aprender, eu sempre fui muito para São Paulo fazer vários cursos lá.
Então eu queria que isso acontecesse aqui no ABC. E aí é onde que a gente começou a trazer grandes eventos, grandes nomes, e é o que vai acontecer muito esse ano. E agora a nossa plataforma de conteúdo que ficou pronta, e agora a gente começa aí realmente trazer, porque eu tenho muito, em 24, eu vou fazer 24 edições. Nas 24 edições eu tenho muito conteúdo. E os conteúdos, eles não ficam velhos. O que estava valendo no mês passado, continua valendo esse mês. Então, o meu conteúdo, ele não tem data de vencimento. Falar sobre Canvas, que eu falei em dezembro, eu posso repetir agora. Eu posso falar agora. Então, não dá para aquele conteúdo ficar perdido. Então, a gente vai trazer tudo isso para um portal. E fora que os assinantes da Empreenda hoje vão passar a ter outros benefícios que a gente vai trazer para eles por serem assinantes da revista. Então, assim, só que agora, olha que engraçado, né? Eu até fiz um post esses dias, um mapa do Brasil e algumas capitais que a gente já estava. Na época a gente estava em 15 estados, agora a gente já está em 16. E aí, dali surgiu um convite pra gente ir pro Japão. Agora em maio a Empreenda vai estar no Japão. Olha que legal. Então, assim, eu nunca imaginei que aquela revista lá de Mauá ia estar numa feira de empreendedorismo no Japão em maio. Então, pra gente, isso é uma alegria, é muito bom. Então, eu imagino assim, que não que eu vá para o mercado internacional, calma, né? A feira para empreendedores japoneses que estão ali, que são brasileiros, né? Brasileiros que empreendem lá. Então, faz todo sentido a Empreenda estar lá. E eu estou muito feliz da gente estar indo para o Japão. Agora, eu sei que a gente vai crescer muito mais. Eu não tenho sonho de ter ela na banca ainda. Mas eu quero que as pessoas que falem em empreendedorismo lembrem da Empreenda, né? Poxa, eu quero empreender. Não, então a Empreenda tem que ser a minha revista de cabeceira, sabe? É isso que eu quero. Eu tenho que estar nos eventos da Empreenda. Eu tenho que estar no portal da Empreenda. Eu tenho que ter esse conteúdo da Empreenda. É isso que eu quero. Então, assim, uma frase que eu levo comigo que desde que eu comecei a empreender, mesmo antes de eu ter Empreenda, essa frase está comigo, que é assim, empreender, a sensação de empreender é a mesma sensação de você se jogar de um precipício sem nada e na queda você construir seu avião, construir alguma coisa para você não se machucar lá embaixo. E isso é uma coisa que eu levo pra mim. E todo dia eu acordo assim. Todo dia eu me jogo do precipício e no final do dia deu tudo certo. Então, isso é uma coisa minha. Eu me desafio muito. Então, eu acho que empreendedor... Não quero que vocês sejam loucos como eu, calma. Cada um tem o seu biotipo. Mas, assim, isso funciona pra mim. Eu tenho, claro, alguns receios, porque eu sou mãe, eu tenho os meus filhos, eu também não posso deixar faltar nada pra eles em casa. Calma, não é isso também. Não rasgo dinheiro, mas eu me arrisco nos negócios, eu gosto disso e talvez por eu ter esse jeito as coisas vão acontecendo, né? Eu acredito muito em mim, apesar das vezes eu gosto mais do bastidor, na verdade, e pra mim é um pouco complicado estar na frente do palco, como a Empreenda, eu quero que a Empreenda apareça, não a Elaine, mas acaba uma sendo a outra e tudo bem. Então, talvez, é isso que eu posso falar para vocês. Acreditem em vocês, continuem, façam o negócio de vocês. Vai ter todo desafio, gente, nem vou falar, porque vocês não têm ideia do quanto desafio a gente tem. Mas não é o desafio, é como você lida com o desafio. Eu choro sim, eu me irrito sim, eu fico brava sim, eu brigo pra caramba, mas eu faço. Eu não deixo a bicicleta parar, o movimento da bicicleta jamais. Eu vou embora, sabe? Então, talvez por isso esteja dando certo. Então, isso é um recado que eu deixo, né? E aí, sim, poxa, acompanha a gente. A gente tem Facebook, que é Empreenda Revista, o Instagram Empreenda Revista, o LinkedIn Empreenda Revista, Twitter, acompanhem, tem o nosso portal. Então, assinem a revista, empreendarevista.com.br/assinatura. Tem lá 4, você pode assinar digital, plano anual, semestral, trimestral. E fiquem ligados, a gente tem até o aplicativo da Empreenda, né? Então, assim, fiquem ligados porque tem muita coisa para acontecer agora. Só em maio eu posso garantir que são 2 grandes eventos. Um no ABC, porque eu sou a revista do ABC e vou me posicionar esse ano para ser a melhor revista do ABC. E no Brasil agora a gente começa a fazer aí alguns tours. Eu tô em BH agora, começo de março, final de março eu tô em Curitiba. Abril a gente tem Florianópolis, maio a gente tem Japão. Então a gente tem muita coisa para acontecer. Então acompanhem que a gente vai trazer muita novidade.